Pessoal que está vendo agora aí, vamos começar a aula, tá? Hoje nós vamos fazer uma revisão mais oral. Trouxe algumas perguntas e aí vocês vão em casa também, quem estiver assistindo gravado e aqui pessoal presencial, vamos tentar responder juntos para ver como é que tá o nosso nível das revisões, tá? Começando aqui, gente, coisa boa aí, direito administrativo. O que seria a ação de regresso dentro do direito administrativo? Vou começar por uma mais tranquila aí. Quem quiser pode ir respondendo, tá? Vocês podem pesquisar nas revisões, não na internet, no caderno, tá? Pode pesquisar aí no código, no VAT. E aí eu dou uns 2 minutinhos aí por questão para a gente ir seguindo. É um debate, tá, gente? Não é só pergunta e resposta, não. Eu coloquei essa pergunta, mas quem quiser, se já souber de cabeça, não tem medo de errar, não. Pode ir falando mesmo. Não tem resposta que a gente não consiga debater aqui, não. Que seria uma ação de regresso dentro do direito administrativo. Sabe, Ana? Administrativo me pega, né? Por isso que eu tô conversando com ela, para nós aquecer aí. Eu acho que eu sei, mas eu vou deixar os meninos falar primeiro. Eu acho que eu tô confundindo aqui ela com E aí, pode falar, Ana, o que seria a ação de regresso? Vai falar? Se quiser pode falar com exemplo. Não precisa falar o conceito bonitinho não, tá, gente? Até mesmo porque a prova é objetiva, lá na hora vai ter as alternativas. Então, basta você entender o que é. É tipo quando o Estado ele vai fazer uma ação de regresso em face do indivíduo que causou algum dano que de certa forma afetou o Estado e o Estado teve que arcar com alguma coisa e ele faz uma ação de regresso em face desse agente. E nessa ação de regresso, o que o Estado quer avaliar? O que ele pretende? A culpa do dólar. A culpa do dólar e se houver um dos fatores, o reembolso. O que ele a indenização. Perfeito. Por quê? Qual é a regra? A responsabilidade civil do Estado é? Objetiva. Está lá no 37, parágrafo 6º da Constituição, certo? É objetiva. Inclusive, a gente viu alguns exemplos sobre isso na aula, tá? Ela é objetiva. Caso algum agente cometa algum dano contra uma pessoa, um civil, exemplo, a pessoa civil pode, em uma ação autônoma, em uma petição, responsabilizar o Estado e o agente? Ele pode colocar como coautores o Estado, o responsável, né? Seria da administração e o agente? Não, acredito que não, porque só pode o Estado? O agente já se responde pelo Estado. Se o agente tiver agido com dolo, aí pode fazer identificação. Então tem diferença se o cara agiu com dolo. Vamos botar um exemplo aí. Um motorista de ônibus. Vamos supor, um motorista de ônibus, tá? Ele é servidor, é um agente, tá? Que está à disposição, vamos supor, do município, ok? Entende que quem é o responsável aí, de forma objetiva, é o município de Teixeira de Freitas. Ele é um agente que ali, estando na função do motorista, como se ele subrogasse, ele fosse o município. Vamos supor que ele atropela uma pessoa, passou o sinal vermelho e atropelou uma pessoa. A pessoa não morreu, mas está no hospital, tudo. E aí essa pessoa pegou ranço do motorista. Falou assim, não, ele falou assim, vou processar, vou entrar com a ação, vou botar na justiça o motorista do ônibus.
Te pergunto, pode? Mesmo o motorista tendo agido com dolo, porque ele passou o sinal vermelho, tá? Então ele correu Ação risco, injustamente. imprudência e pressão indigente. E aí? Acho que pode. Pode? Pode. Não pode. Aí que é a questão. Ele Não só pode. pode. Só pode entrar com ação contra o município, e o município pode entrar com ação de regresso contra o agente para avaliar a culpabilidade, tá? E aí punir o agente, tá? Ah, professor, mas e criminalmente? Bota os pontos no i. Nós estamos falando o quê? Direito administrativo. Tá? Não pensa além do que é a matéria, tá? Obviamente, se o cara cometeu um crime, criminalmente é outra coisa, mas administrativamente não. Só questão contra o Estado que vai à ação de regresso depois, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Tá? Em relação a se colocar na inicial, processando o Estado, só que identificando o autor, no caso o Joaquim, por exemplo, o Joaquim que atropelou, estava no comando. Nesse caso aí, se cair uma hipótese dessa, o juiz vai mandar editar, vai mandar tirar. Então ele não é inválida? Não é inválida não. O processo segue, só que o juiz vai mandar editar. O que é editar? Ele vai mandar você alterar a petição. No caso, ele pode identificar quem foi o agente. Pode, não durante. Pode pleitear alguma coisa que faça o agente. Durante os fatos, igual o Ana botou aqui, excelente, durante os fatos ele pode citar o agente. Às vezes, provavelmente não vai saber o nome do agente, tá? Mas ele vai falar que um agente e tal, vai falar as características do agente, tudo, mas não é dentro do processo administrativo. O processo é sempre contra o Estado, o União. Isso aí. Lembrando que nas atribuições do cargo dele, se ele estiver fora do serviço, é um civil normal. Bora lá, mais uma de direito administrativo. Quais são as modalidades do contrato de acordo com a lei 8666? Lembrando que agora a lei 14.133 mudou, né, um pouco. Mas de acordo com a lei 8666, que eu quero saber. A lei mais antiga que ainda está valendo para a prova de vocês. Quais são as modalidades? É a lei do capeta. Essa mesmo. É a lei que quase É a lei de licitações, a lei do capeta. É essa mesmo, licitações e contrato. E aí? Desculpa, eu já me perdi. Quais são as modalidades? Modalidades de contrato, licitações. Quais são as modalidades? Peraí, eu vou lembrar isso. Vou dar uma dica e o resto vocês peguem. A primeira é concorrência. Convite. Concorrência, convite. E. São 6. Convite, concorrência. Quem vai ajudar a Ana aí? Me ajude, gente, pelo amor de Deus. Esses aí vocês têm que saber, gente. Pode olhar no Hotmap, não tem problema não. Licitação. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Tá faltando mais. Falta mais um. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. São 5. São 6. Você tá olhando a lei, né? Tem uma que é fora da lei também. Fora desse artigo aí que você tá olhando. Que foi inserido por último. Essa aqui, 22. Tem um que é lei específica.
Ninguém vai acertar o último? Será possível? Começa com P, hein? Começa com P. P de pato. É parceria privada. É o contrário do leilão. Tocou o filho aí, né, Ana? É o contrário do leilão. Leilão é pra quê? Serve pra quê? Que hoje tá na ponta da língua. Hã? É pra vender, não é? Leilão? Pra leiloar. Esse é o contrário. O que tá faltando? Bem orada, não. Pregão é para aquisição, para compra, tá? Da administração. Estuda isso aí, tá, gente? Modalidades é importantíssimo dentro do direito administrativo, tá? Cai direto. Cai direto. Vocês não estudam só quais são as modalidades, mas estudam o que cada uma faz, os dias, tudo sobre elas, tá? Isso é importantíssimo que vocês saibam. 22 aqui já cai lá pra baixo. Justamente, tá dentro lá dos principais artigos, eu coloquei lá dentro da apostila. Mais uma pergunta, essa aqui vocês têm que saber de qual, vocês já estão mais aquecidos? Quais são os remédios constitucionais e o que cada um faz? Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de indução, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de indução. Habeas data e... Falta um. Cai direto na segunda fase constitucional. Inclusive caiu na minha prova. O que tá faltando? Peça bem boa. Bora lá. Vocês estão sempre faltando um, hein? Bora lá de novo, Ana. Qual que é? Habeas corpus. Habeas data. Mandado de segurança. Mandado de injunção. E começa com A. Para. E aí? Peraí. Artigo 5º. Artigo 5º no finalzinho lá. Dos artigos 5º. Vai lá, tem todos lá no artigo 5º. Acho que a partir de 72, esse 72. Como pode a pessoa ficar faltando um só? Pois é. Também quero saber. Nossa. Vocês lembraram do meu pai? Habeas data. Mandado de segurança, habeas corpus. E gente, ninguém vai saber esse trem? Não, gente, peraí. Não é possível. Não. Não sei. Falta um, hein? Começa com A, dê a dica ainda. Ação popular. Muito bem. Caiu na minha prova essa aí, eu fiz, segunda fase. Uma peça top demais para fazer segunda fase, viu? Na verdade, qualquer remédio constitucional é bem de boa, tá? Para fazer. Incrível que pareça, o que eu acho mais difícil é mandado de segurança. O pessoal fala, mas eu não acho essas coisas. Eu acho habeas corpus um dos mais difíceis remédios constitucional. Pelo menos na prática, na prova da OAB é bem simples, mas na prática é um dos mais difíceis, porque não é só a questão da liberdade, você tem que colocar ali tudo, não, cada requisito. Enfim, para que serve cada um? Habeas corpus é para quê? Para Direito líquido e sério. Líquido e sério é mandado de segurança. Você perguntou Habeas corpus. Foi mal. Questão de liberdade. Isso, questão da liberdade. Tá, habeas data. Para
conseguir documentos que não... Para informações pessoais, tá? Mandado de injunção. Para complementar alguma coisa que não está bem especificada na lei. Para regulamentação de norma, tá? Justamente. Ação popular. Para você... Posso dar um exemplo? Pode. Que é um debate, gente. Pode fazer com exemplo, tá? Não precisa ser conceito certo, Você está não. vendo alguma coisa que está, sei lá, você entra ali com ação popular, porque, tipo, o filho do prefeito, ele tem uma empresa, e aí você tem provas de que esse filho de prefeito está ganhando licitações e obtendo vantagens com esse tipo de dinheiro público. E aí você entra com a ação popular. Isso. É contra ato lesivo do poder público, tá? Aí pode envolver tanto aí exemplo de Ana, quanto questão ambiental também. Normalmente a ação popular na OAB é em matéria mais de meio ambiente. A minha mesmo foi. Eu acho que todas que caíram na OAB envolveu ação popular teve um condão em relação ao ambiente, tá? É uma dica que até que eu dou para quem for para a segunda fase. Mas não é só isso, o que é mesmo é contra ato lesivo do poder público, tá? Então, o que seria? Bora lá, mais uma. Estão gostando, gente? Estão pegando ritmo aí, estão relembrando algumas coisas? Vamos falar uma que eu sei que pouca gente estuda, mas que é fundamental, ainda mais em ano de eleição. Vocês têm que saber. Imunidade parlamentar, tá? Diferencie para mim imunidade material de imunidade formal. O que seria? Pois é. Gente, vocês têm que estar ciente. Nós estamos em ano de eleição. A questão de vocês têm que saber. A material, ela não tem crime e não tem infração civil. E a formal é como se ele tivesse um benefício nesse processo. Quero que você me dê um exemplo, deixa mais claro. Quero que você deixe mais claro. Você complicou um pouquinho. Você foi muito além. Quero que eu falei com vocês, não quero conceitos concretos. Quero que vocês me falem de uma forma mais abstrata, entendeu? Que todo mundo consiga entender. O que seria? Chegasse para você hoje e falasse assim, Ana, o parlamentar, vamos supor, um vereador. O vereador tem imunidade material e formal? Se tem, como é que se aplica na prática? É isso que importa, porque o OAB é casuístico. Então a gente quer saber dentro de exemplo, tá? Um deputado federal, um deputado estadual, tem o mesmo tipo de imunidade? Como é que se aplica? Então é isso que eu quero de vocês, tá? Vocês saibam de conceito. Conceito não faz passar, não. O que faz passar é você saber aplicar. Até na prática mesmo, quando vocês forem advogar. Para que serve? O que seria? Bora lá do exemplo do vereador. Ele tem imunidade material e formal? Ou só uma ou outra? Hã? Só uma? Eu entendi. O que eu entendi é que a imunidade formal é quando se refere a processo. Por exemplo, se ele cometeu um crime, mas que envolve, não necessariamente um crime. Formal? Tá correto, vai, continua. É isso mesmo. Mas que envolve aquilo que é, tipo assim, competência inerente ao cargo, ao que ele exerce ali, aí ele vai ter essa imunidade formal. Perfeito. Isso é imunidade formal, querendo ou não, é o direito de não ser preso, resumindo. Mas é em relação ao processo que Ana falou. Mas calma, não é todo que tem imunidade formal, não. Tá? Seria mais ou menos... E é inerente ao cargo, tá? Não à pessoa. Ok? Tem que estar na atribuição do cargo, qualquer imunidade. O advogado que não pode ser preso durante o processo? Não. Não, isso é parlamentar, imunidade parlamentar. É senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Justamente. Aí vocês já estão indo para outra esfera. Entendeu? Tem que dar um exemplo, né? Não, pode falar conceito. A Ana falou o conceito certinho, não precisa ser só um exemplo, não.
Se você souber o conceito e quiser falar, pode falar. A imunidade formal, então, é o que Ana falou em relação ao processo, tá? Principalmente na área civil e criminal, tá? Enquanto ele estiver nas suas atribuições ali, provavelmente ali... Excedeu um pouco em um discurso, excedeu um pouco, tipo isso, né? O material ou formal? Aí pré-material, que é opinião e palavra, tá? Isso aí. Esse é o do vereador, tá? Inclusive só vale dentro da sua competência, pode dizer, dentro aqui do município, tá? Ali ele pode falar... Tem uma questão de vestibular que foi assim, dele xingar uma colega, uma jornalista, alguma coisa assim, um vereador, e aí durante as atribuições dele, ele acaba se excedendo e aí xinga uma jornalista. Só que aí ele não estava no município, ele estava tipo no estado. Não, mas mesmo que estivesse, ele tipo, proferir palavras de baixo calão contra ela, ofendendo a dignidade dela, não tem nada a ver com o cargo que ele ocupa, é a pessoa dele mesmo. Entendeu? Normalmente isso é restrito a quando ele está lá dentro da Câmara. Tá? Aí, por isso que fala palavras, opiniões e até vetos, tudo. Então, em relação ao seu cargo, à sua atribuição. Vamos supor se ele esteja em algum evento, alguma coisa, como vereador, pode ser que se encaixe, tá? Mas é porque está ali exercendo a função dele, mesmo que não esteja lá dentro. Mas tem que estar dentro do município, tá? O município aí não pode não. Caso de deputado, tanto estadual quanto federal, tem os dois, tá? A imunidade formal e material. Formal seria então tipo questão de processo. Ações. Isso. Tanto civil quanto criminal. Tipo uma regalia assim. Isso vai depender, por isso que eu quero que vocês estudem, tá? Isso a gente está falando por alto, tá? Mas tem muita coisa mais específica, inclusive na própria apostila fala alguns exemplos de alguns cargos específicos, que pode ter algumas exceções, tá? Como regra é isso mesmo que a gente está estudando, está falando, tá? Mas a depender, vamos supor que seja um deputado federal, não, aí juiz é judiciário, um deputado parlamentar, se for um deputado federal, por exemplo, e ele cometer determinado crime, para que ele não seja pego em flagrante, por exemplo, para quem vai votar é a própria Câmara, para saber se o cara vai preso ou não, tá? Tem um período de dias que eu não vou falar porque vocês vão ler, tá? Que isso é importantíssimo, ainda mais quem está em ano de eleição, possivelmente vai cair uma questão dessa, tá? E aí eles votam se o cara é preso ou não. Inclusive, na prática já aconteceu muito também, tá? E aí, se a Câmara votar por não, ele é liberado. Por conta de quê? Da imunidade parlamentar, tá? Se não, aí ele vai em flagrante. 60 dias não. Oi? 60 dias não, né? Falaram? Não. Tá lá. Que eu lembrei da questão, mas eu não lembro da resposta. Mais ou menos assim, se o presidente, sei lá, matou a vizinha, ele tem imunidade para não responder ao processo durante o mandato dele? Tem. Ou não? Ou ele responde o processo penal mesmo sendo presidente? Tem imunidade. Essa questão do prefeito. O prefeito matou a vizinha. Foi o prefeito ou foi o presidente? O presidente da República tem imunidade do cargo, tá? Mas aí conta de forma específica de presidente, tá? É isso que eu não lembro. Aí já é outros 500. Aí você vai ter que ler. O prefeito é como se fosse a exceção de vereador, como ele falou, entendeu? Então, assim, Ele não é vou... um chefe do executivo à parte. A parte, entendeu? Então, assim, mas o presidente, ele tem essa imunidade, Eu não lembro. tem. Obviamente, por exemplo, cada caso é um caso, né? Mas se ele estiver sendo indiciado, alguma suspeita dele, ele provavelmente aquela ação vai ficar suspensa até terminar Faz o mandato e e depois ele responde. Tá? Obrigada. Bora lá. Direito penal agora, tá, gente? Então já vimos administrativo e constitucional. Penal. Quem consegue diferenciar para mim desistência voluntária de arrependimento eficaz? Desistência voluntária? Desistência voluntária de arrependimento eficaz. Tá nos primeiros artigos do Código Penal, tá? A dica. Cometeu o crime, aí depois vai e... Sim, mas qual é a diferença de um pro outro? Ah, Ambos cometeram crime.
Desistência voluntária e arrependimento. E arrependimento eficaz. O que seria a diferença aí? Está nos primeiros artigos do Código Penal, que a gente viu em aula, inclusive. Tá? A diferença Olha sua carteira, cara. Um pouquinho do conhecimento que eu tive hoje, que arrependimento eficaz, desistência voluntária, ele antes de fazer, desiste. Antes de fazer, ele desiste. Antes de fazer, já está errado, porque eu falei que cometeu o crime. Na verdade, o crime cometeu. O crime Ele começa a fazer. Ele começa a fazer e desiste. Sim. Na verdade, começa a fazer, desiste. E a E arrependimento eficaz? Você pode Eu não. O desistência voluntária você acertou. E o arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz, se não tiver violência, não, desculpa. Arrependimento eficaz, ele pega e socorre ainda. Ele socorre. Ele socorre, mas socorrer não, você falou metade do que é. Vou dar um exemplo para vocês. O cara, ele pretende matar uma pessoa. A arma dele, vamos supor que tem 8 projéteis ali dentro da arma dele, tá? Tem 8 balas. Ele desfere 4 tiros e para. É a desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Se ele for com a questão de Deus Não, tem negócio, aqui não, é a mesma coisa. O conceito deles é bem parecido, tá? O conceito deles. Aqui ele foi para cometer o crime, tá? Tanto o arrependimento eficaz quanto o desistência voluntária, a intenção era cometer o delito. O arrependimento eficaz. Pode Tipo, falar. Ele vai para matar a pessoa. Dê desse exemplo aí, o cara foi para matar. Ele foi para matar. Aí ele deu um tiro na perna para a pessoa cair no chão. E ele vai lá para atirar, sei lá, na cabeça. Só que antes dele atirar na cabeça, ele se arrepende. E aí ele não atira na cabeça. Isso seria o quê? Um arrependimento eficaz. É desistência voluntária. Mas ele já atirou na perna. Não Ele tem ia problema. Não. Vou falar uma forma. Por isso que muita gente erra. Porque essa aí é uma das exceções que você não pode pegar pela etimologia da palavra. Não pode, porque senão você erra, tá? A desistência voluntária está no artigo 15, tá? Do Código Penal. A desistência voluntária, todo mundo acertou. Você vai e tem a intenção de cometer o crime, tem 8 balas na arma, 8. Eu atiro 4. Atirei 4, eu falei assim, não quero mais, parei. Eu poderia ter tirado as 8 e esgotado a minha munição. Para ter certeza. Não, com 4 vou lá e parei. Desistência voluntária. O arrependimento eficaz é que mesmo eu vou lá e atiro as 8, depois que eu já esgotei o que eu poderia fazer, eu vou lá, me arrependo, levo o cara para o hospital e faz de tudo para salvar. Se ele se salvar, arrependimento eficaz. Mas e arrependimento posterior? Aí é outras coisas. É interessante. Não, mas eu falei desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu falei arrependimento posterior? Não falei. Mas não entra dentro Bora do lá. arrependimento Não. posterior? Aí outra coisa. Artigo 15 lá, bora lá. Isso está num artigo só. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados. A primeira parte é desistência voluntária. É até aqui, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na ação. É desistência voluntária, que eu falei. O cara tirou 4, poderia ter tirado os 8, mas ele desiste, na metade. Ou impede que o resultado se produza. É arrependimento eficaz. Ele atirou os 8. Mas ele impede que o resultado se produza, tá? Se ele conseguir impedir que o resultado se produza, é arrependimento eficaz, tá? Se não, obviamente não foi eficaz, né? O cara morreu. Tá. Posterior sem violência grave. Justamente. Percebeu que eu falei com vocês que é bem parecido o conceito? Tá? Bem parecido, tá? Então, assim, isso também eu quero que vocês estudem, gente. Vocês têm que saber essas coisas, tá? Então, bora lá passando, porque senão vai ficar muito tempo. Mas foi bom que a gente tenha uma revisão. Eu sei que vocês sabem, vocês têm ideia do que é. Mas na hora da prova, se caísse, vocês iam ficar em dúvida nessas duas alternativas, tenho certeza. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. E provavelmente vocês iam marcar errado, porque o conceito é bem parecido.
Então, para diferenciar uma outra, sempre lembre de exemplo, igual o exemplo que eu falei aqui na aula, que aí vocês não esquecem o conceito jamais, tá? Porque o conceito, a prova vai trazer um exemplo, casuístico. Provavelmente até o que parecido que eu falei, tá? Então, é questão de você se situar. Bora lá, mais uma questão de direito penal. Pelo menos eu vi que vocês deram uma revisada de direito penal, hein? Porque a primeira vez que eu fiz a revisão estava triste, viu? Na segunda-feira. Mas hoje deu uma melhorada. Quais são as causas excludentes de ilicitude? Está dentro do Código Penal aí também. Quais são as causas excludentes de ilicitude? Lembrando que eu falei de excludente de ilicitude, tá? Ele tem a de culpabilidade, de ilicitude. E aí? Não. Pode falar? Excludente de ilicitude. Fala uma aí, Ana. Fala uma só para dar. Estado de necessidade. Pronto. Estado de necessidade é uma. O que mais? Legítima defesa. Tem mais uma. Vamos ficar por uma de novo? Eu posso falar pra você essa? Atividade legal? Não. Exercício regular de direito, tá? Ou estrito cumprimento do dever legal, é a terceira, tá? Artigo 23 do Código Penal, ok? Artigo 23. Esses primeiros artigos do Código Penal são fundamentais, tá? Eles, da parte geral, obviamente, quando eles tendem a cair, normalmente esses primeiros aí, igual os primeiros lei penal no tempo, no espaço, que a gente viu na primeira aula de segunda-feira da revisão, tá? Então vocês têm que saber isso aí. Vamos entrar mais um, essa eu quero ver se vocês vão acertar, tá? Agora é direito civil. O que é evicção? Vimos na aula também, em direito civil. Eu não tava aqui, não. O que é evicção? E aí? Essa eu vou dar 5 minutinhos para vocês Quando vem pensarem. pra evicto. Você lembra que tem o evictor? Quando vem pra evicto. O que seria? Tem a ver com obrigações, eu acho. Vamos lá, evicção. O que é evicção? Sabe? Lembrou? Salva nós aí. Vocês têm que lembrar, porque se cair uma questão dessa, é a típica questão que você sabe ou não sabe. Você fala evicção, se não souber o que é evicção, e é um conceito simples. Você quase acertou quando você falou em relação ao bem. Não. Que eu sei, só não tô conseguindo Associar, né? falar, associar. Rapaz, Quando tem tem um sinônimo na cabeça. Salvo engano, é aquela garantia que a pessoa tem, no caso da pena. Não, aí é a ação de dação de pagamento, de consignação de pagamento. Você está querendo? A garantia para a pessoa para não pagar a multa. Não, não é para não pagar a multa. É o quê? Ação de garantia de quê? A evicção. Porque tem hipoteca, penhor, anticrese, tem várias. E é tudo parecido com a outra, entendeu? Então vocês têm que saber diferenciar essas coisas. É uma palavra que diferencia. É de obrigações. Ali, rapaz, será que aquela oferta legal que o adquirente recebe? Não, isso aí é. Aquele... Já vou dar uma dica. Tem relação com bem. Tem relação com bem. Tem relação com bem. Tá? A dica é essa aí. Você que envolve a posse de um bem em razão de decisão judicial. Decisão judicial, acho que está correta. Mas posse não tem nada a ver, não.
Se for. Pô, Tem a ver, mas não é uso, não. Não é nesse sentido. Tem a ver, mas não é nesse sentido. Decisão judicial está correta. Posso falar? É a perda total ou parcial de um bem por decisão judicial. Tá? É a perda, de novo, é a perda total ou parcial de um bem por sentença judicial. O artigo eu não coloquei, não. Mas bota no Google aí, evicção, que vai artigo, tá? Dentro de direito civil. Eu tô procurando no VAD colégios. Bora lá mais uma, gente. Então vocês entenderam o que é? É a perda total ou parcial de um bem por sentença judicial, tá? Então é isso aí que seria o conceito de evicção. Lógico, tem mais coisa, então, mas o conceito geral é esse aí. Aí dentro lá tem vários exemplos que vocês podem ver, tá? Bora lá para processo penal aqui então. Quem pode me falar aí pelo menos 2 características do inquérito policial? É 457. Tá de evicção? 457, 456. Vê aí, Ana, confere aí para ver se é isso mesmo. Bora lá vocês aqui, bora de passar, senão não dá tempo de ver tudo não. Quais são as pelo menos 2 características aí do inquérito policial? Dispensável. Só lembra dessa, né? Mais uma, pelo menos mais uma. Se lembrar de mais, pode falar também. Tem várias. Investigativo. Como é que é? As principais características do inquérito? Que não é É informativo. Que não é inquisitório. Isso, informativo. Que mais? Dispensável. Que mais? Dispensável é ótimo. Todo mundo lembra dela, né? Esquece. Aí, quem é do lado policial fica puto. Esqueci do Delegado. Obrigatório. Que você até falou que é inquisitório, é obrigatório, tá? Investigativo. Informativo. Discricionário. Tá? Sigiloso. Tá? Sigiloso, né? Sigiloso. Não, o advogado da parte não vai ter. Escrito, tá? Escrito tem que ser. Ainda falei na aula que se for, pode ser feito de forma verbal, mas tem que ser reduzido a termo. Lembra que eu falei na aula? Então tem tudo isso aí, tá? Beleza, mais uma aqui. Em caso de flagrante, gente, qual é o prazo para término do inquérito penal? Tanto na justiça comum quanto na justiça federal. Se o cara está preso, é quantos dias na justiça comum? Esse prazo. Se o cara está preso, tem que terminar em quantos dias? A gente viu na aula também. Se tiver solto, eu acho que é 45. Ou não? Não, justiça estadual. E aí? Se estiver preso, Tem que saber também. Prazo, vocês têm que saber, tá, gente? Advogado vive de prazo. Vocês têm que saber prazo, tá? Como é que é? Você tem que saber tempo, né? 5 dias. Hã? 5 dias. 5 dias, filho? Se o cara tá preso? Não. No inquérito? Eu não entendi, me repete, por favor. Em caso de flagrante, o inquérito policial tem que terminar quantos dias se o cara tá preso ou tá solto? Tanto Justiça Federal quanto Estadual. Não oferecimento da denúncia, não. Não. Eu sei que a de custódia de 40 horas. Justamente, tem que se levar ao juízo competente para avaliar a legalidade, que é o juízo da garantia, se não me engano. Juiz de garantia. Isso mesmo. Ele falou 45 dias para preso, né? Eu que falei, 45 dias para solto. É 30 para preso, sabe? 30 dias para preso. Não, é 30 dias para solto. E preso. Estamos chegando lá. E preso. Sei lá, bota 15, que tudo é 15 dias. 10 dias. 10 dias para preso e 30 dias para solto. E na Justiça Federal? Na Justiça Federal, preso é 15 dias. E solto também é 30. É 30 para ambos. Tá. Só vai mudar A diferença é que o quê? Na estadual é 10 dias e não pode prorrogar se o cara está preso. E se tiver solto é 30 dias prorrogável, pode prorrogar o prazo. Pode ser uma pergunta. Na federal, bora lá, na federal é 15 dias se estiver preso, mas pode prorrogar por mais 15.
E se tiver solto, é 30 dias, que também pode prorrogar, mas a critério do juiz. É prazo para quem não. Flagrante. Tá? Se for preso em flagrante. Inquérito policial, para conclusão. Porque o 46 fala oferecimento da denúncia. Não, mas aí é outra coisa. Foi no flagrante de inquérito policial. Tá? Flagrante, tá? Entenderam? Tem mais lá, tá? Lei de drogas, por exemplo. Se o cara tá preso, quantos dias que é? Foi pego em flagrante, cometeu algum crime da lei de drogas. Traficando. Pego em flagrante, estava traficando. Quantos dias? Você tem que saber, porque 90% dos crimes aí, ainda mais que foi atuar na área criminalista, é drogas. Você tem que saber a lei de droga do início ao fim, do cabo a rabo. Que é o que vocês vão atuar aí, né? Eu sei bem na prática, com meus clientes aí, 90% é droga mesmo. É um ou outro, você pega. É 30 também para solto, não? Hã? É 30 para solto. Não, é 30 para preso. 30 para preso. Droga sempre é uma desgrama. Eu acho que eles já estavam prevendo que droga sempre é a maioria, vocês vão botar seguro ao máximo. Então chutar 45 para solto. 90 passou. 90 para solto e 30 para 90 para solto e 30 para preso. Tá? Lei de drogas. Tem que saber, tá? Vocês têm que saber. Principalmente artigo 33 da lei de drogas, artigo 30. Vocês têm que saber. Não está cobrando ainda. Cobra não mesmo lei de drogas. Cobra sim, não. Cobra sim. Pode cobrar. Tá? Gente, no mais é isso, tá? Vocês perceberam que eu peguei alguns pontos importantes para vocês. A gente, segunda-feira, a gente tinha revisado alguns, tá? E aí, o que eu quero de vocês aí? Pra galera de casa é isso aí. Obrigado, boa noite. Vou deixar gravado lá, tá bom?